Gente, para quem não me conhece, sou a Ananda Murta, aí, direto de BH. Acredito que tem pessoas aqui de outras cidades, né? Semana passada a gente estava aqui com uma galerinha ali de Camboriú, do Sul, muito bacana. Sei que a Claudinha está aí hoje. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre encontrar prospectos. Mas antes eu quero lembrar, né, quem aí não viu, que puder assistir, volta lá. A gente fez um treinamento sobre crença, né, sobre a crença do nosso modelo de negócio, sobre a crença no mercado. E eu acredito que quando a gente vai falar de encontrar prospectos de convite, tem tudo a ver com crença, né? Ninguém aqui vai conseguir efetivar um bom convite se não tiver com a crença elevada, né? A gente precisa da crença fortalecida, dos nossos 4 pilares ali bem equilibrados, para que o convite aconteça de forma efetiva, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho hoje de convite, a gente precisa falar primeiro sobre como encontrar prospectos, sobre como criar a lista. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de teoria agora no começo, vou mostrar um pouquinho para vocês de coisas para a gente praticar no final, mas eu acredito que no próximo encontro que a gente vai mesmo ali praticar o convite juntos, tá? Eu acabei não falando, né, um pouquinho de mim, apesar de estar aqui em BH, eu agradeço muito por estar aqui hoje na do Terra, conheço esse modelo de negócios desde 2016, foi quando eu conheci o marketing de relacionamento, né? Eu sou servidora pública, mas em 2015 eu me tornei mãe, e quando eu me tornei mãe, o trabalho de servidora já não me brilhava mais tanto os olhos, bater ponto, trabalhar por hora, né, e não por produtividade, longe de casa, sem uma projeção de carreira. E em 2016 eu conheci o marketing de relacionamento, me apaixonei pelas vendas diretas, pela possibilidade de ter a renda residual, né, de construção, e principalmente pelas habilidades. Gente, tem um... Ai, parou. É porque tinha um alarme aqui no fundo. Mas, assim, enquanto eu sei que tem pessoas que os olhos brilham quando a gente fala de serviço público, que acha que é puro glamour, para muitas pessoas, sim, faz muito sentido, para muitas pessoas, sim, faz sentido ter só, né, ali os seus dias de férias certinho, o seu salário todo mês, mas, para mim, eu queria um pouco mais, eu queria muito a liberdade geográfica, mais do que financeira, e por isso eu busco hoje essas habilidades da venda direta. Eu falo que a gente vê muito da área comercial, né? A gente é a nossa força de venda, gente. Cada um aqui é a força de venda da sua filial, vamos dizer assim, né? Da do Terra. E a gente vai falar de uma habilidade. Eu falo que hoje nada que eu vou falar aqui para vocês, gente, é a Ananda que está falando. Tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu tirei do GoPro, né? Se tem alguém aqui na sala que ainda não leu o GoPro, por favor, leia, escute, né? Eu falo que eu sou muito a favor dos áudios, eu já ouvi o GoPro várias vezes, eu gastava muito tempo do meu dia no trânsito, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho, então eu ouvia muito GoPro, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje está no GoPro, né? Eu estou simplesmente dando Ctrl+C, Ctrl+V, mas de uma forma leve, que às vezes a pessoa ali não para estar lendo um livro, mas está aqui trocando uma ideia, trazendo um desafio, e falando um pouquinho do que precisa ser feito, tá? Então, já dentro do GoPro, o Eric fala, né, sobre 7 habilidades que a gente tem que ter nesse mercado de trabalho, e a gente vai falar aí hoje da nossa primeira habilidade. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que é encontrar prospectos, né? Encontrar prospectos é a primeira habilidade dessas 7, e é muito engraçado porque às vezes a gente já fica tão preocupado com o convite que a gente acaba pulando a construção da nossa lista. A gente já tem tanto medo do passo do convite, a gente já tem tanto medo de falar com o outro, a gente já tem tanto medo, às vezes, assim, do julgamento, que a gente acaba pulando uma etapa fundamental do nosso negócio, que é criar a nossa base de dados, que é criar uma lista onde a gente vai trabalhar, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? Como eu já falei aí um pouquinho, a gente tem 7 habilidades fundamentais no nosso negócio, cada uma relativamente básica, mas uma coisa que ele fala muito, né? Apesar delas serem básicas, poucas pessoas se esforçam para aprendê-las, né? E são habilidades muito bem pagas no mundo. E eu falo isso, gente, porque tem muita gente que, quando a gente acaba de convidar para esse modelo de negócios, a gente sabe que a pessoa está vindo, às vezes, realmente com uma necessidade financeira, querendo pagar boleto, e às vezes a gente quer mostrar que é mais do que pagar boleto, né? Que tem desenvolvimento pessoal, que tem muitos ganhos a longo prazo, e que a gente leva muita coisa que a gente aprende aqui para o outro negócio, né? Eu me tornei uma servidora pública melhor, uma mãe melhor. Então, assim, às vezes você já tem o seu próprio negócio, e você vai lidar melhor com seus funcionários, você vai ser um líder melhor. Então, sim, a gente aprende coisas que a gente leva para todos os nossos outros pratinhos da vida e que fazem muita diferença
no nosso dia a dia, né? Mas a gente estava falando disso aqui outro dia, não sei se foi com a Paulinha, não lembro muito bem quem que a gente estava falando sobre isso, que é isso que a gente estava falando, né? Apesar de ser poucas habilidades, as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Porque ela começa a fazer o básico, mas aí ela já quer inventar outra coisa, ela já quer pôr uma florzinha ali e não faz o básico, né? Pula o básico, porque começa a fazer o básico e já fala, ah, não, esse caminho aqui é melhor. Não, esse aqui. Então, acho que o grande desafio, mais do que fazer o básico, é fazer o básico com constância, né? Você conseguir manter a constância de fazer o básico, que às vezes até começa, mas logo, logo você para, logo, logo você desiste, logo, logo você distrai, sua mente te leva para uma outra coisa que você acha mais divertida, mas encontrar prospectos é uma habilidade muito importante. Eu não consigo separar, eu confesso que eu não consigo separar muito encontrar prospectos de convite, mas a gente separa aqui exatamente para a gente dar esse passo com mais tranquilidade, principalmente para quem está começando, tá, gente? E aí a gente escuta muito isso, né, quando a gente convida alguém, que é, será que eu conheço alguém? Né? Eu acho que é aquele medo, assim, será que eu conheço alguém? E aí é um mito que ele também fala muito ali no GoPro, que é, se as pessoas acreditam conhecerem muita gente, ela pode ter sucesso, elas acreditam que também, do contrário, elas não vão ter chance nenhuma. E apesar disso ter todo sentido, né, daquela coisa, ai, fulano conhece um monte de gente, ciclano não conhece ninguém, mas, gente, é uma habilidade, né? Eu já falei isso aqui nos outros treinamentos nossos. É claro que tem coisas que a gente vem do nosso jeito, da nossa forma de ver o mundo, da forma que a gente foi criado. Algumas pessoas são mais expansivas, né? Eu sei que eu sou assim, eu falo mesmo com todo mundo, eu tenho essa facilidade. Tem pessoas que não têm muita timidez, né? Que vão ter um desafio muito maior para fazer um convite, mas ela vai ter que trabalhar isso, né? E eu falo isso porque às vezes a gente fala assim, ah, não, dá para você enrolar ali, dá para você enrolar aqui. E apesar da gente ter 7 habilidades, gente, né, que é não só encontrar prospectos, mas convidar, apresentar plano, fazer um acompanhamento, fazer fechamento, depois você fazer um patrocínio com essa pessoa. Mas mais para tudo isso acontecer, para todas essas, vamos dizer, 5 habilidades acontecerem, depois de encontrar prospectos e convidar, você tem que ter um convite efetivo. Então, assim, na minha opinião, convite é a principal habilidade. Se você tiver que escolher hoje, aprender alguma coisa, se você tiver a intenção de ter a renda residual, né, gente? Eu estou falando aqui do convite, de criar uma lista para venda, mas também para criar a renda residual do seu negócio. E que na do Terra a gente tem um caminho incrível para isso, porque na do Terra a gente tem muito forte a ideia do cliente preferencial. A gente tem muito forte a ideia do consumo, né, com desconto, do consumo inteligente. Então, se eu for te dar uma dica hoje, assim, de qual caminho seguir, não sei se eu vendo produto, não sei se eu convido para o negócio, é a primeira coisa, ache uma demanda da pessoa em relação ao óleo, né? Porque também, gente, vamos ser muito honestos. Vai ter gente que não vai ter demanda para óleo, né? A gente sabe que tem óleo para tudo, mas vai ter gente que não vai olhar para esse negócio, vai ter gente que não vai olhar nem para o uso. E tá tudo bem. Mas qual é a primeira questão? Achar as pessoas que tenham demanda para os olhos. Quando você achar essa pessoa que tem demanda, você vai ter 2 possibilidades. Vai ter aquela pessoa que quer pagar pelo serviço, que quer pagar pela comodidade de receber o produto em casa, que vai pagar o preço cheio, que quer a comodidade da prestação, e vai ter aquele que quer pagar menos. Vai ter aquele que quer ser cliente preferencial, que quer ter 25% de desconto, que quer ter o trabalho de entrar no site, de fazer a compra, você tem que acompanhar pedido, mas que quer o desconto. A partir daí, né, que você tem um cliente, seja o preferencial, seja o cliente que quer pagar pelo serviço, quer pagar pela comodidade, você vai ver se ele tem uma demanda para querer se mover com os produtos. Seja o cliente preferencial que quer ganhar cashback, seja o cliente preferencial que quer aumentar desconto, ou seja aquela pessoa que vai querer ganhar uma renda extra, né? Então, assim, a primeira questão é demanda para o óleo, demanda usar o óleo, e aí você sentir essa demanda. Mas não vamos falar disso agora não, senão a gente sai aqui do nosso foco, que é encontrar prospectos. E aí, gente, quando a gente fala de encontrar prospectos, mais uma vez dentro do GoPro, né? Lembrando, não sou eu que estou falando, é o meu querido Eric Ory. A gente tem 3 perfis que a gente fala muito nesse modelo de negócio, que são os posers, os amadores e os profissionais. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas que vem se envolver no marketing de relacionamento são posers, tá? E aí, quando ele fala do poser, ele está falando daquela pessoa que chega
que você convida, que quer a renda residual e que vai fazer uma lista mental de 3 a 5 nomes, né? Vai depender da resposta de poucas pessoas. Logo depois vai vir o amador, e o amador já melhora um pouquinho, né? O amador já elabora uma lista por escrito, normalmente ele vai fazer uma lista de 100 nomes, então ele começa com uma direção mais certa, né? Ele está fazendo uma lista por escrito, ele já não está mais confiando na mente dele, mas ele tem muito entusiasmo e não tem habilidade. Então, às vezes, apesar de ter muito entusiasmo e não ter habilidade, essa lista vai começar a se queimar e vai bater uma ansiedade aí na hora que essa lista estiver finalizando. E os profissionais vão olhar para isso como uma habilidade, como uma tarefa que você tem que fazer. E aí eu coloquei esse dado aí, né? 80% das pessoas que se envolvem com marketing de relacionamento são posers. E isso, gente, é muito forte, né? Porque a gente que está nesse negócio há mais tempo, a gente que realmente já quis a renda residual, a gente que faz o convite, a gente vê, né? Deve ter pessoas aqui que passam por isso. E tem vários perfis quando você vai convidar. Tem aquela pessoa que chega super animada, compra o combo, faz, acontece. Gente, a pessoa some antes do combo chegar. A pessoa fala que quer, você explica para ela, você fala da renda residual, o combo chega, você quer marcar reunião com ela, você não conseguiu nem marcar uma reunião, que antes do combo chegar ela já conseguiu sumir, né? Então, assim, a maioria das pessoas vão se envolver mesmo dessa forma, de uma forma bem, vamos dizer assim, antiprofissional, não vão levar a sério, e foi o que a gente falou lá nos primeiros slides, né? A gente tem poucas habilidades, mas, por incrível que pareça, as pessoas não querem se envolver com essas habilidades, né? E, às vezes, a gente vai para uma faculdade, faz aí anos de faculdade, especialização, rios de dinheiro, e, às vezes, forma, tem um salário que não paga suas contas, que não resolve os seus problemas, e na hora que você tem uma ferramenta na sua mão que pode te trazer uma liberdade financeira, você não lê um livro, você não vê um vídeo, né? Então, assim, eu não sei qual que é essa proporção aí, aonde que a gente investe o nosso tempo em estudo e aonde que vale ou não a pena, tá? E te contar uma verdade, né? Se você começar a trabalhar sua lista, ela realmente vai acabar. Né? Isso não é mentira. Então, assim, a gente vai ter que aprender a trabalhar esse medo. Então, quando a gente está falando do perfil 1 de novo, que é do poser, ele está lá contando com a sorte que, se tudo der certo, aquelas 3 a 5 pessoas vão dizer sim, e se tudo der certo, ele vai virar um amador. O amador, ao ver a lista dele finalizando, cria uma ansiedade absurda e vai para o medo. A gente já falou sobre isso aqui, né, nos outros 2 treinamentos. O quanto o medo, o desafio do medo e do esforço podem bloquear a gente. E aí é o medo da lista acabar, é o medo de ouvir não, e a gente acaba indo para uma frase que a gente escuta muito aqui, né, no nosso modelo de negócio, que é lei dos números, né? Inevitavelmente a lei dos números. E os profissionais que fazem uma lista viva. Essa lista viva, gente, quando a gente está falando dela, só um minuto, gente, que está chovendo aqui, eu vou ter que fechar a janela, peraí. Quando a gente está falando dessa lista viva, a gente está falando de manter uma lista ativa, né? Mas antes de falar um pouquinho desse lado profissional e tudo mais, eu quero falar para vocês, comparando um pouquinho o nosso negócio com outros negócios, né? Como eu falei ali agora, às vezes a gente vai para uma faculdade, eu não digo nem no meu caso, que no meu caso a minha formação é ADM, mas uma pessoa, às vezes, da área da saúde, que além de fazer uma formação, ela vai ter que fazer uma residência, ela vai ter que fazer especialização. Gente, quantos anos que você se dedica para ter um salário? Quantos anos que você se dedica para, às vezes, não conseguir pagar sua conta, né? E a pessoa vem para cá e acha que vai dar tudo certo, que vai virar diamante sem ler um livro, sem estudar, sem se conectar. Então, assim, tem que ter esforço, né? Tem esforço, sim. Não é só trabalho fácil, não é só encontrar com um amigo para tomar café, né? Então, assim, vamos pensar aqui, eu tenho certeza que tem pessoas nessa sala que já procuraram saber sobre marketing digital. Ou que se envolvem com marketing digital, né? Até porque a gente sabe aí as redes sociais, o poder delas, né? O poder, o mundo de pessoas que a gente tem ali para trabalhar. Gente, quando você vai trabalhar no marketing digital, por mais que você veja chamadas, que você veja lançamentos, onde eles chamam para você ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, ninguém ali ganha dinheiro fácil. Ninguém ali chega e faz 2, 3 posts e fica rico. O marketing digital você tem que trabalhar muito. E para quem está aqui e já ouviu falar de marketing digital, de venda, sabe da importância de encher o funil. Né? Então, vamos falar de um jeito bem fácil assim, de se entender. Quando a gente está falando de vender, gente, vamos supor que você tem uma loja virtual no Instagram e você quer vender. E aí você lá faz um post, um stories. Quantas pessoas vão ter que ver o seu post para fazer um comentário? Então, sei lá,
300 vão ver seu post, 30 vão comentar, e dessas 30, 3 vão comprar. A gente está falando de um funil, né? Várias pessoas veem a exposição, algumas comentam, mas quantas vão chegar no final do processo? E quando a gente está falando de marketing de relacionamento, o que vai encher o seu funil? É a sua lista. Gente, a gente esquece o que a gente comeu na hora do almoço. Como é que você quer lembrar das pessoas que você conversa nesse negócio de cabeça? Então, assim, eu vou contar para vocês. Eu já convidei a mesma pessoa 2 vezes para fazer o negócio. Pensa a situação, você convidando a mesma pessoa para fazer um negócio, porque você não lembra que você convidou, né? Então, assim, hoje eu tenho na minha agenda do meu telefone mais de 2.000 pessoas. Quantas pessoas você tem no seu Facebook? Quantas pessoas você tem no seu Instagram? Com quantas pessoas você estudou? Quantas pessoas tem na sua família? Todas essas pessoas têm que estar na sua lista. Todas, todas. A gente vai falar disso. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui a tela para vocês. E aí a gente está falando aqui, né? Quando eu falei para vocês, o profissional ele não está preocupado em não ter mais ninguém na lista dele, mas ele está preocupado em desenvolver uma habilidade para que isso nunca aconteça. E aí é que a gente fala. Vai ter gente que vai gostar de convidar, vai ter gente que vai ter que apresentar plano, vai ter gente que vai gostar de falar do óleo, cada um gosta mais de uma habilidade, mas as habilidades precisam ser aprendidas, né? Você precisa aprender a convidar. Porque, assim, gente, vamos ser muito honestos. Você pode pedir o seu upline para apresentar um plano, você pode pedir o seu upline para te ajudar no fechamento, eu posso pedir a Paulinha, que está lá em Miami, para apresentar um plano para uma amiga minha no Zoom, eu posso pedir para ela me ajudar no fechamento, porque ela vai ter mais experiência para falar dando terra, mas, gente, eu preciso convidar, né? Por mais que eu, Fernanda, faça eventos virtuais com a minha equipe, onde eu ensino eles a convidar, onde a gente convide junto, você tem que aprender a convidar. Essa habilidade é uma habilidade que definitivamente não dá para você ficar usando o seu upline de muleta ou as pessoas da equipe, né? Tem várias situações que dá para a gente usar muleta, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente pode pedir as pessoas para apresentar plano para a gente, ajudar a gente no fechamento, mas convidar, eu confesso que é uma habilidade aí que cada um vai ter que aperfeiçoar, por mais desafiador que seja, e é habilidade, não é dom, tá? E aí, quando a gente fala de lista viva, a gente está falando disso, desse processo de não deixar a sua lista morrer, de não criar essa ansiedade, de não criar um medo, um monstro desnecessário na sua cabeça, né? Então, você vai fazer a maior lista que você puder, porque isso vai esvaziar a sua mente, né? Eu falo muito disso. Eu não quero que vocês pensem em quem vocês vão convidar. A ideia é pensar só em quem você conhece. A ideia é simplesmente esvaziar a sua mente e criar a sua base de dados, seja no papel, seja no Excel, seja no Word, o que funcionar para você, mas é criar a sua base de dados com a sua lista de contatos, tá? Então, primeiro passo, você fazer uma lista com todo mundo que você conhece. E, gente, quando a gente fala com todo mundo que você conhece, é todo mundo, mas é todo mundo sem prejulgar a sua lista, sabe? Assim, a sua tia chata, coloca na lista. Aquela sua amiga que você pensa assim, nunca vai se envolver com marketing de relacionamento, coloca na lista. Aquele seu amigo que fala que detesta vender, coloca na lista. É todo mundo, gente. Como diz um amigo meu, de 18 a 90 tem um CPF, está na lista, né? Mas é todo mundo. Passo 2, o que o Eric fala, né? Que várias pessoas falam aí, eu acredito que vocês já ouviram falar, que a gente é separado, né? Que cada pessoa a gente é separado por outras pessoas em 6 níveis de separação e que todo mundo se conhece. Então, o que é esse passo 2? É quando você vai olhar para as pessoas que você pôs na lista e pensar em quem elas conhecem. Então, por exemplo, às vezes você colocou o seu tio João, só que você lembrou que seu tio João tem um amigo Roberto, amigo do futebol, aquele outro lá do bar, aquele da cerveja, e aí você colocou eles na lista também, tá? Aumentar a sua lista constantemente. Os profissionais têm um desafio de colocar 2 pessoas na lista por dia, não quer dizer que você vai falar com elas, mas colocá-las na lista. E passo 4, seja relacionável, enquanto para algumas pessoas, né, que eu falo como para mim, assim, eu falo, né, gente, falo com todo mundo, se deixar eu falo com um poste, assim, ó, se eu confundir, eu tô falando com ele no meio da rua.
Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. Então, essas pessoas que não têm essa facilidade, eu digo aí muito nesse passo 4 que eu coloquei aí, acha a sua comunidade, né? Talvez você não tenha essa facilidade de falar com muita gente, mas talvez você tenha ali o seu um ciclo religioso, talvez, ou gosta de fazer uma atividade física específica, ou gosta de ir para o clube, ou gosta de ler um livro. Procure algo que você gosta de fazer e que isso, de alguma forma, te leve para uma comunidade, né? Ou que seja academia, que seja ir para uma pracinha, né? Mas aí quando a gente fala do passo 1, é o que eu falei da sua base de dados, seu recurso mais importante. Passo 2, que eu falei para vocês, né? Olhe para a sua lista, depois de preenchido, e pense em quem essas pessoas conhecem, vocês vão lembrar de mais pessoas. Coloquem 2 pessoas por dia na lista e divirta-se, né? E ache a sua comunidade. E quando eu falo isso de divertir, gente, é porque, assim, a maioria das pessoas que estão aqui, elas têm outro trabalho. E normalmente não são trabalhos que a gente gosta muito. Graças a Deus tem gente aqui que vai falar que ama o outro trabalho também. Mas a grande maioria está aqui também fugindo de um trabalho que não está muito feliz. Então, quanto mais prazeroso você puder tornar esse processo, melhor. Né? O prazer de estar conversando com alguém, o prazer de encontrar com alguém, mas principalmente, né? Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, porque eu acho que isso é um risco muito grande, que não se preocupe com o que você fará com a sua lista. Porque quando a gente está preocupado, a gente não coloca o nome na lista. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer é não pré-julgue a sua lista. Porque às vezes você pensa no João, aí você fala assim, mas o João é rico, o João é isso, o João é aquilo, o João não. Maria, não. Maria não usa óleo. Maria não gosta de nada, é muito natural. Você começa a julgar a sua lista e você não faz a lista. Então, coloque na sua cabeça, não necessariamente porque você está montando uma lista, você vai convidar todo mundo que está nela. A intenção principal é esvaziar sua mente. E aí, o que eu te falo? Quando a gente está falando sobre colocar 2 pessoas na lista, e deve ter gente assim, meu Deus, mas eu não conheço 2 pessoas por dia. Nossa, eu não conheço ninguém. Gente, escuta ativa, sabe? Relacionar a longo prazo. Eu presto atenção até quando eu estou dentro da padaria, gente. Assim, eu converso com todo mundo na padaria. Com o dono da padaria, com o padeiro, com a mulher do caixa. Todo mundo que eu puder conversar, eu converso. Todo mundo que eu puder pegar de alguma forma o WhatsApp, eu pego. Eu tenho certeza absoluta que o meu maior patrimônio hoje é o meu relacionamento. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. E eu não estou falando só para o nosso negócio, gente. Relacionamento é tudo. Às vezes você precisa de um médico e tem um amigo seu para te indicar um médico. Sabe, às vezes você precisa de resolver um problema no banco tal, aí você tem um amigo que trabalha lá, que consegue o contato do fulano de tal. Gente, relacionamento é tudo. Então, assim, relacione, sabe? Escute as pessoas. Tem escutativa. Essa semana eu vendi 2 caixinhas de kit de apresentação no meu trabalho. No meu trabalho ali, ó, no meu ambiente, na minha sala. Né? Por quê? Escutativa. Entendeu? Quem que não quer um negócio para te dar hortelã-pimenta para dar energia, gente? Eu sou a louca do hortelã-pimenta. Eu pingo hortelã-pimenta na mão de todo mundo. Passou na minha frente, deu oportunidade, eu estou abrindo meu vídeo de hortelã-pimenta e estou pingando na mão. Então, assim, ouvir o outro, sabe? Igual eu falei, outro dia eu estava numa padaria, a Paulinha sabe disso. Fui numa padaria, e um dia que eu fui levar meu carro no Racheiro, não sei o quê, um bairro bem distante, e eu fiquei enlouquecida porque eu queria ter deixado a amostra nessa padaria. Eu não aguentei, no dia seguinte entrei na internet e comprei 100 vidrinhos de 1 ml. Aquele vidrinho de 1 ml, de marronzinho, igual o nosso, comprei 100. Porque eu falei assim, não passo raiva mais de não deixar óleo com os outros. Eu posso não pingar na mão, mas que eu deixo o vidrinho, eu deixo. Então, assim, é se relacionar com todo mundo, gente. Eu vou numa loja, se a pessoa te atende, eu dou um jeito de ficar amiga da mulher da loja. Eu dou um jeito de voltar ali. Sabe? Você tem que ampliar a sua lista de contatos. Gente, nós somos o nosso comercial. Nós somos aquele telemarketing chato que fica te ligando para vender as coisas, sabe? É você, só que você não vai ser o chato. Mas se você não abrir a sua loja, se você não falar com ninguém, ninguém vai falar para você. Então, assim, se dedique à sua lista de prospectos, tá? Não, eu acho que eu já mostrei tudo isso, né? E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Tem um evento do Eric Ory, que chama Maratona 20 em 30.
É um treinamento dele incrível, enfim, vários vídeos, que é quando você resolve, por um tempo determinado, fazer o negócio de uma forma mais forte. E ele compartilha um documento que depois eu mando para vocês, tá? Esse PDF no grupo lá no WhatsApp, pode me pedir, eu mando lá, que é o Memory Jogger. É um textinho, eu vou compartilhar aqui para vocês, algumas telas para vocês verem, depois eu mando para vocês lá, que é para vocês ampliarem a lista de vocês, tá? Então, sentei lá, não sei se você vai querer fazer sua lista no Excel, no papel, onde for, e saiba, você não vai fazer sua lista numa sentada. Vão ser alguns momentos que você vai ter que tirar do seu dia para fazer sua lista. Então, por que você vai pensar aí, ó? Membros da sua família, listas que você já tem. Então, sua agenda de endereço é ótimo, né, gente? Acho que ninguém mais tem agenda de endereço. Olha que coisa antiga, mas olha só. Seus contatos no Facebook, seu contato no Instagram, seu contato no WhatsApp, seu contato na sua agenda. Gente, às vezes a pessoa tem 1000 pessoas na agenda, mas na lista ela tem 50, né? Então, assim, as pessoas que você já tem nas suas redes sociais, aí ele vai falando aí, né? Amigos de hobby, colegas de aula de dança, curso de desenho. Então, ele vai dando várias dicas legais para você ir lembrando de pessoas. Aqui ele fala, por exemplo, pessoas de quem você usa o serviço, então, seu mecânico, seu contador, seu médico, seu cabeleireiro. Gente, já vendi muito hortelã-pimenta no salão de beleza, né? Quando eu vou lá fazer luzes, eu pingo hortelã-pimenta na mão das pessoas. Já vendi hortelã-pimenta de 15, de 5, lá no salão, assim, ó, tô lá, vou passar o dia ficando loura, passo o dia pingando hortelã-pimenta, né? Quem são seus arquitetos, pais de amigos? Então, ele vai te dando várias ideias que você vai fazendo conexões e vai completando a sua lista, né? Ele coloca aqui, ó, pessoas com quem você esteve em contato no passado, pessoas do seu colégio, antigos vizinhos, pessoas que já te venderam alguma coisa. Então, o que é legal dessa lista? O Eric te dá ali mais ou menos umas 5, 7, 8 páginas, eu acho, de várias coisas que vão poder fazer você lembrar de nomes para pôr nessa lista. Porque, assim, gente, eu quero muito, né, fazer um treinamento mais prático de convite. Mas a primeira coisa, você tem que ter uma base de dados. Porque não adianta todo mundo vir para cá, para o Zoom, para fazer convite, e na hora que a gente sentar para fazer convite, ninguém está com a lista na mão e vai ficar olhando convidar. Né? Então, assim, gasta tempo? Gasta. Dá trabalho fazer lista? Dá. Mas é só a base de dados. E aí é lógico que cada um vai fazer a lista onde achar melhor, se vai ser no Excel, se vai ser no papel, se vai querer fazer colunas ali, que depois a gente pode falar disso, né? Colunas onde você pode colocar se ela está em follow-up, se ela já viu o plano, se ela te falou sim ou não quando ela convidou, quando que você vai convidá-la de novo. Mas aí a gente já está falando de um outro passo, de uma lista mais profissional, onde você pode ali usar alguns filtros, né? Algumas dicas assim legais, por exemplo. Uma coisa bem legal que eu acho quando a gente está fazendo o convite em si, que a gente vai falar disso no próximo momento, né? Eu gosto de mudar o nome das pessoas no meu WhatsApp. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 10 pessoas que eu quero convidar, tá? No nome dessas 10 pessoas, na frente do nome delas, no final do nome delas, eu coloco lá PROSP, de prospecto. Então, o nome delas e PROSP. Se eu já tiver feito o convite para elas e elas já tiverem visto o plano, né, ou de alguma ferramenta, ou plano de negócios, ou uma classe de produtos, eu vou mudar elas para follow-up. Ou seja, elas já assistiram, elas ainda não tomaram a decisão, mas elas estão em follow-up. Aí eu vou colocar lá depois se ela já fez 3 follow-ups, 4 follow-ups, porque às vezes são coisinhas que vão te ajudando no dia a dia ali na hora de achar no WhatsApp. Às vezes hoje vem uma promoção incrível da Eduterra que você quer compartilhar com pessoas que você já falou do negócio. Vai ser muito mais fácil de você achá-las na agenda se você já tiver uma coisinha ali que você vai alterando e sabendo o momento que eles estão no negócio. Mas a gente vai falar disso num outro momento, tá? O que eu acho mais importante agora é vocês lembrarem de estar com a escutativa, né? Não se preocupar com o que você vai falar, não prejulgar. E quando eu falo de não prejulgar, gente, eu estou falando porque principalmente para você que fica vendo a grama do vizinho no Instagram e acha a grama do vizinho maravilhosa. Gente, poucas pessoas vão postar na hora que estiver passando roupa. Poucas pessoas vão postar na hora que a comida estiver queimando, o menino estiver chorando e o marido estiver mal-humorado. Entendeu? Então, assim, nem tudo que a gente vê, né, como se diz, nem tudo que reluz é ouro.
Então, às vezes, você fica lá, mas eu não vou chamar fulano, que eu vi o fulano na piscina tomando espumante, não sei aonde. Ô, meu filho, às vezes ele não está tendo nem dinheiro para comer um arroz com feijão, mas está lá na piscina do amiguinho postando foto de espumante. Então, o que mais tem, gente, é gente que está bombando na rede social, mas que não está tendo um tostão por trás. Então, assim, se conecte, escuta o outro, tenha uma escutativa e, principalmente, não subestime a sua lista. É o seu principal recurso aqui, né? Então, assim, se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês façam essa lista, encham essa lista, porque eu vou amar no nosso próximo encontro começar a falar realmente de convite direto, indireto e super indireto, né? Eu adoro aí os modelos de convite e a gente praticar, tá? Eu vou dar um pause aqui na gravação, porque aí não fica muito grande, se a gente quiser subir lá pro... Deixa eu ver se eu consigo.